fui pra Floripa por amor. Ah, legal. Amor é uma pessoa. Legal. Eu casei, conheci, enfim, meu esposo na época. E aí, entre eu ir pra Florianópolis e ele vir pra São Paulo, a gente optou por eu ir morar na praia. Decisão acertadíssima. Não tem discussão. Trabalhei em agência de inteligência do Exército, lá no Rio de Janeiro, onde pra mim foi uma das experiências mais diferentes, porque era uma civil trabalhando no meio militar. E aí eu saí da Digitro e depois fui trabalhar na Frank, daí foi meu primeiro contato com o Open Banking. Ah, você trabalhou na Frank. Eu trabalhei na Frank, eu fui PO. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Mais um episódio da Let's Open Podcast. Seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Finance, Open Banking, Open Insurance. Eu sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open, e toda segunda-feira eu faço uma curadoria de tudo o que aconteceu de mais relevante no mercado e divulgo na newsletter da Let's Open. Se você ainda não assina, é de graça, entre em letsopen.com.br. Lá você vai ter muito conteúdo de edições passadas. Tem um mega report com tudo que aconteceu no Brasil em 2022, com todas as evoluções. Tem um curso gratuito, tem material pra caramba lá. É só entrar lá e se inscrever. Tem um botão bem grande assim pra se inscrever. Então não acho que isso vai ser um problema pra vocês encontrarem. Mas fique à vontade, vai ser muito legal receber vocês lá. Mas já a gente tem mais de 6 mil, acho que tá dando quase 6.500 inscritos já. Então tem uma galera bem legal que tá acompanhando. E aguardo vocês lá. No podcast, a gente traz as vozes da indústria. Então a ideia é conhecer profissionais que estão trabalhando em diferentes locais e têm perspectivas diferentes do mercado. E é muito bom bater um papo, porque assim, foi esse o lema quando eu abri o podcast. Se ninguém assistir, eu já tô aprendendo muito e tá sendo excelente. A gente já tá rumo aos 70 episódios. Eu não sei exatamente já o número desse aqui, mas eu sei que a gente tá entre 60 e 70 nesse momento, e foram muitas conversas legais, e eu tô feliz que as conversas continuam ficando ainda mais legais, e hoje a gente vai receber a Carla. Acho que a maioria das pessoas aqui já conhecem, já esbarraram por aí nos GTs. Só para fazer uma breve apresentação dela. Eu não vou nem comentar aqui, não. Ela escreveu aqui, mas eu acho que ela errou na digitação. 32 anos, acho que é mentira. Paulistana, morando em Floripa, já tá lá há 7 anos. E eu acho que não volta nunca mais. Eu também não voltaria. Formação em tecnologia de informação. Mais uma pessoa vindo de TI, assim. Então, é engraçado que a maioria das pessoas aqui estão vindo de tecnologia. E eu me assustei porque eu gravei um com o contador. Foi a primeira pessoa que eu gravei. E já teve gente de letras, de jornalismo, mas o que me assustou foi o contador. Ela tem um MBA em Business Intelligence e é apaixonada por gerenciamento de produtos. Ela é líder dos GTs, né, os grupos técnicos da convenção do Open Finance Brasil, da cadeira 2.3, que é da BFintex e da BCD. Ela é responsável pelo gerenciamento dos GTs. Então, assim, é uma responsa grande, tanto na visão do projeto do Banco Central. Então, organizar as deliberações, o que vai entrar, como, aquela conversa com todo mundo ali para as coisas funcionarem, entregas, proposta de solução, interesses da cadeira, quanto na gestão de associados e participantes, então onboarding de outras pessoas. Então, se você está lá na BFintex e quer entrar lá, não tem a menor ideia de como é que é o GT, a sua vida vai encontrar com a da Carla em algum momento e ela vai te ajudar a facilitar esse processo. Além disso, ela é coordenadora do GT de UX e vice-coordenadora do GT de comunicação. Então, e participando de outros GTs aqui de segurança, sandbox. Então, tenho certeza que ela deve sonhar à noite com Open Finance, porque é muita informação para lidar ao mesmo tempo. E hoje, né? Então, assim, hoje a gente vai explorar um pouco dessa visão de como está andando, quais são as opiniões, o que a gente pode fazer para melhorar e etc. Então, fique com a gente nesse episódio que vocês vão gostar bastante. E além disso tudo, ela veio lá de Floripa para gravar, então a responsabilidade minha aqui é ainda maior. Obrigado mesmo por vir, Carla. Tô bem feliz com você aqui. Obrigada, Gabriel. Bom, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro
acompanhar o podcast. Sempre vou conhecendo um pouco mais sobre as pessoas, né, que vêm aqui. Então, muito obrigada mesmo e espero que todos gostem aí do nosso bate-papo. Boa. Eu gosto de começar sabendo, então, das pessoas. Então, eu queria saber mais, assim, quem que é a Carla, por que você resolveu ir pra Floripa, enfim, queria saber um pouco mais antes do trabalho, assim, conhecer um pouquinho mais desse lado. Boa, vamos lá. Tenho sim 32 anos. Eu sou paulistana, nasci na capital mesmo, mas morei, né, todo o período que eu morei em São Paulo, eu morava na região do ABC. E fui pra Floripa por amor. Ah, legal. Amor é uma pessoa. Legal. Eu casei, conheci, enfim, meu esposo na época. E aí, entre ir para Florianópolis e ele vir para São Paulo, a gente optou por eu ir morar na praia. Decisão acertadíssima. Não tem discussão. E Florianópolis é polo tecnológico, né? Então, a chance de eu continuar trabalhando com tecnologia ia ser grande. E meu esposo é empresário, então largar a empresa lá para vir empreender em São Paulo, começar do zero, ia ser muito difícil. Então, não teve muita dificuldade em tomar essa decisão, né? Na verdade, foi assim. Legal. Bom, eu trabalho desde os 17 anos. Eu sou de família nordestina, apesar de nascer em São Paulo, a minha família, os meus pais são nordestinos, foram para São Paulo ganhar a vida. Tenho um irmão mais novo que eu, 5 anos mais novo, publicitário. Então, mandar um beijo para todos eles. Estão muito contentes que eu estou aqui hoje. E, bom, a minha vida começou assim... Eu nunca fui super fã de tecnologia. Nunca foi, assim, aquele sonho... adoro videogame, adoro computador. Alguém da família? Algum parente? Não tinha ninguém no meu meio envolvido com tecnologia. Mas eu prestei vestibular na FATEC. E FATEC era, obviamente, né, voltado para tecnologia. E eu falei, cara, eu vou estudar aqui porque é de graça. Então, primeiro momento... Esse é o primeiro filtro, mas depois ainda você teve que escolher tecnologia. Isso. E como era voltado para negócios, também o meu curso era voltado para negócios, e antes eu pensava um pouco, talvez eu curse administração, algo assim. Então, eu falei, cara, eu vou tentar aqui, porque eu acho que rola. A tecnologia está sempre em alta, vai ter negócios, então vamos ver onde é que isso vai dar. E aí me deparei ali com matérias bem voltadas para gestão, para marketing, né, para algo assim que eu me identificava muito, e matérias também muito técnicas, voltadas para programação e tudo mais, que eu tinha dificuldade, mas que eu precisava aprender, enfim, né. E ali eu comecei nesse período da faculdade eu comecei a trabalhar, no meu primeiro estágio foi na prefeitura, como aprendiz ali do CIE na época. Nem sei se o CIE existe ainda. Tem. Mas eu passei em primeiro lugar na fila do CIE para trabalhar na prefeitura. E aí fui trabalhar no suporte técnico, estagiária de suporte técnico. Caraca, e como era, assim? Cara, hoje eu acho que não me encaixo, né? Não voltaria a trabalhar no suporte técnico, mas foi uma base muito importante para mim. Muito mesmo. E eu sou, assim como vocês estão vendo, eu sou bem patriçona mesmo. Na época, patricinha, hoje patriçona. Mas assim, eu trabalhava no suporte técnico, assim, com a unha pintadinha, maquiada e tal, e eu voltava para casa toda suja. Imaginem a gente fazer manutenções de equipamentos de vários prédios públicos. Era prefeitura, postos de saúde, escolas municipais, onde aquele material ele é encaixado uma vez, uma CPU ela é encaixada uma vez numa mesa e 30 anos depois ela continua lá, ninguém mexe. Então, assim, a gente fazia formatação... Era microinformática mesmo. Formatação, consertava impressoras. Na época tinha o Windows 98 ainda nas máquinas. Sim. Então, a gente tinha que botar para o XP. Até hoje, eu sei a sequência de um RJ45, que para quem não sabe, é o cabo de rede. Dos cabos, né? Qual as cores do cabo, etc. Exatamente. Então, lá eu aprendi, até hoje eu lembro a sequência das cores. E, assim... Eu sabia que eu não era aquilo que eu queria para o meu futuro, mas foi uma base muito importante para eu entrar, de fato, no mundo da informática. E também entrei num setor público, onde hoje eu ganhei muito com isso, né? Hoje eu trabalho no corporativo, mas o setor público ali foi bem importante para eu aprender.
E aí depois eu comecei a trabalhar, depois dessa experiência na prefeitura, eu fui trabalhar na Claro como estagiária. E a Claro já era ali na Rua Flórida com a Berrini. Daí eu já fui para um super polo ali empresarial, onde o pessoal se vestia muito bem, Sim, né? sim. Todo o mundo corporativo real ali, né? Se desse mole, ia gastar o salário inteiro no almoço ali embaixo. Tem que Isso. saber onde comer. Exatamente. E aí eu fui trabalhar já com banco de dados. Eu trabalhava num sistema de co-billing, onde a gente recebia chamados sobre problemas em faturas. E eu trabalhava com 2 especialistas, um em pré-pago e um em pós-pago. E foi um grande aprendizado assim, para mim, porque de cara já trabalhar com especialistas, eu tinha uma equipe muito boa, que me apoiava muito. Mas o problema ali de trabalhar na Claro, para mim, é que eu morava muito longe. E eu precisava acordar todos os dias às 4h20 da manhã para ir ao trabalho. Então, eu ainda fazia faculdade. Estava estudando, tu chegava em casa meia-noite. Exatamente. Então, eu acordava às 4h20 para pegar o fretado, que na época não tinha o Rodoanel. Então, eu pegava um ônibus do meu bairro, né, da minha casa, até o centro da minha cidade. E de lá eu pegava um fretado que ia para a região da Berrini. Então, eu acordava às 4h20 da manhã, ia trabalhar, voltava de fretado, entrava na faculdade à noite. Muitas vezes perdia ali a primeira aula, o início da primeira aula, porque era bem demorado. E aí eu ia dormir. E quando eu não perdia a aula, eu tava dormindo em pé, né? Exatamente. Exatamente. Você tem a sensação, às vezes, de se lembrar assim, falar assim, pô, como é que eu fazia isso? Sabe o que eu acho? Quando eu lembro disso, porque hoje eu acho que eu não teria forças para fazer isso. Eu né? também. Mas eu acho que é o jovem. O jovem tem coragem, tem disposição para fazer muita coisa. E o jovem, ele não tem parâmetro. Então, você fala assim, pô, você tem que acordar 4h20 da manhã para ir trabalhar num lugar muito legal, que você tá ganhando um salário legal, tá aprendendo muita coisa. Cara, eu vou. Hoje eu tenho referências, empolga com né? tudo, né? Exatamente. Hoje eu tenho referências. Então, eu digo assim, acordar às 4h20 para mim é uma opção ou não? Eu preciso disso ou não, né? Eu posso fazer escolhas hoje baseado, né, em toda a experiência que eu tenho. Mas naquela época, não. Era só uma moça saindo de uma cidade pequena, conhecendo a capital. E eu falava, tá, eu vou. E eu adorava trabalhar lá. Realmente era um ambiente super saudável, a minha equipe era muito legal. Mas aquilo começou a ficar puxadão, né? E aí eu me inscrevi num processo seletivo para o Itaú. E era para trabalhar na área de dados, superintendência de dados do Itaú. E eu lembro de fazer assim a inscrição num sábado, na segunda-feira já entraram em contato comigo. Pô, que legal. E aí eu comecei a fazer... Geralmente as inscrições não vai para lugar nenhum, né? Ninguém chama nem. Mas aí na segunda-feira já entraram em contato comigo. E eu fui indo, participando do processo. Eu lembro... Até hoje eu lembro, eu fiz a entrevista com um superintendente que chama Mickey. Eu acredito que ele não é mais... Caraca. Não sei se ele trabalha no Itaú ainda, mas... Eu não conheci nenhum Mickey no Itaú. Mickey, eu fiz entrevista com você e muitos dos meus amigos fizeram entrevistas Um abraço pro Mickey. Era curioso isso, né? E aí eu falei... E o Itaú era mais perto da minha casa. Ia ser mais tranquilo para eu ir trabalhar, né? Então, eu falei, cara... Era o que, lá no CTO? No CTO. Trabalhei os 4 anos que eu fiquei no Itaú, eu fiquei no CTO. Legal. Durante algumas temporadas eu precisei estar em outros prédios, né? Por causa de alguns projetos. Mas a minha base... do Itaú também, Isso, exatamente. Mas a minha base era sempre no CTO. E aí, bem na época ali na Claro, eu fui conversar com o meu gestor. Ele falou, eu tenho uma coisa para falar com você. Eu falei, eu também tenho uma coisa para falar com você. Aí ele, então, a gente está te dando aqui uma bonificação pelo teu rendimento, você foi muito bem nesses últimos meses, e aí, tô aqui, um aumento de salário. Valeu. Aí eu, caramba, Caraca. muito obrigada, mas a minha notícia é que, infelizmente, eu vou sair da empresa, vou pedir um desligamento. Aí falou, o que eu posso fazer por você? De repente você pode construir um polo lá do outro lado da cidade, ficaria bem interessante. Pois é. E aí, assim, basicamente a minha decisão de sair de uma empresa para outra foi realmente a distância. E aí eu lembro desse meu gestor falando assim, cara, normalmente eu não, quando eu tô numa empresa atual e tô indo para uma nova, normalmente eu não falo para onde eu vou. Eu espero estar, de fato, na nova para dizer, né, compartilhar essa informação. E aí ele perguntou para mim, você pode falar para onde você vai? Aí eu falei, desculpa, mas eu prefiro não compartilhar. Aí ele...
mas só me responde uma coisa. É a Vivo. Ele falou assim, é mercado financeiro? Porque pior que telecom, só mercado financeiro. Aí eu dei assim, aquela piscadinha e tal, ele entendeu, aí ele, tá bom então, boa sorte. Te jogou. Então, diz ele que telecom realmente é um mercado bem, com muitos detalhes, muito difícil, assim, é uma gama de detalhes muito grande, assim, né? Uhum. E a gente atende população do país inteiro, Sim. né, em cima disso. Eu acho que na telecom tem um desafio maior, eu acho, comparado ao banco nesse quesito, é que tem muito legado, né? Todos eles compraram um monte de gente lá dentro, é quase que... Eu acho que o banco, ele óbvio, tem um monte de desafio ainda, mas ele é um pouco mais conectado do que... sei lá, você tá lá na Vivo... Tem atendente que não pode atender. Aí você tem que ligar num outro número. A central vai ser totalmente separada porque ele não consegue nem te jogar pra outra. Enfim, tem umas coisas meio estranhas. Tem assim. muitos serviços, né, dentro da telecom. E a gente acha que é tudo a mesma coisa. Ligando, né, no 0800, a gente vai conseguir resolver tudo. E normalmente não é. E eu estando ali dentro, eu via a quantidade de áreas diferentes que a gente atendia, assim. Então, realmente, era um mundo gigantesco, assim, de informação. E aí fui pro mercado financeiro, fui trabalhar no Itaú, lá no CTO. E você já estava se formando ou estava no meio? Eu me formei na faculdade ali, saindo da Claro. Quando eu estava saindo, eu me formei. Então, quando eu entrei no Itaú em 2012, eu já estava formada. E aí entrei ali como analista júnior, numa leva gigantesca de analistas júnior que estavam entrando juntos, assim, em um período curto de tempo, porque o banco estava entrando numa era de transformação digital. Não tinha umas paradas de... Posso estar falando besteira aqui, mas... De várias formações. Eu sei que o CTO fez várias levas porque não conseguia encontrar as pessoas prontas em determinados momentos da vida, assim, do CTO. E aí tinha muito programa de formação legal, assim, internamente, que ia desenvolvendo a galera já, porque eu falei assim, cara, eu não vou conseguir encontrar pronto, então tem que ser muito bom em informar a galera, porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu preciso. Olha, eu vi muito disso. A equipe onde eu entrei, né, Superintendência de Dados, os 4 anos que eu trabalhei em Itaú foram sempre voltados para dados. E a equipe era muito sênior. Então, todas as gerências ali da superintendência tinham pessoas muito sênior. E entrou uma leva, assim, de... Cara, eu não sei, mas chutando tranquilamente, assim, pelo menos uns 30 júnior de uma vez para a superintendência. E todo mundo cru ali de mercado, ainda recém-formado, né? Muitas pessoas vindo de outros estados. Então, eu trabalhava ali com... Tenho um amigo até hoje que é do Pará, é de Belém, e ele foi para São Paulo para trabalhar no banco. Pessoas de Minas, pessoas, enfim, de vários estados, assim, que vieram para a oportunidade de trabalhar no Itaú. Hoje eu ainda acredito que é uma super empresa para se trabalhar, mas naquela época a gente, recém-formado, faculdade, era o sonho de muita gente trabalhar no Itaú. Eu lembro que ali do pessoal que se formou comigo, eu era a única, da minha época, da minha turma ali de faculdade, eu era a única que trabalhava no Itaú. Outros trabalhavam em várias empresas enormes, né? IBM, Accenture, enfim, tinha muita gente formada e junto comigo que foi para muita empresa legal, mas do Itaú não. E aí depois eu fui acompanhando as pessoas entrando, né, o pessoal que se formou ali junto comigo ou próximo, entrando para trabalhar no Itaú, e eu ficava muito contente. Legal. Porque na época era um processo seletivo bem difícil, acredito que seja ainda, né, mas posso dizer que foi um processo seletivo difícil e era muito bom, assim. No Itaú eu virei adulta. Eu posso dizer assim que foi o lugar onde eu, de fato, assim, virei a chavinha, sabe? Que são desafios... Não tem como você fazer nada pequeno lá, né? Não. E também não tem como fazer nada sozinho. Não. Então você lida com a pressão e a necessidade de mobilizar pessoas que te desenvolvem, né? Sim, tem muitos processos, tudo é muito... Pelo menos naquela época, as coisas eram burocráticas e tinham motivo para isso, porque precisam ser organizadas, precisam ser bem feitas, né? O tamanho que é. Qualquer coisa tem impacto muito grande. Então, a gente acabava tendo acesso a muita gente. Então, o pessoal que fazia homologação era uma área, o pessoal que era da produção lá de Gemude era outra área. Vários processos. Então, assim, no Itaú eu aprendi muito. E tinha que ser ligeiro. Tinha que ser, né? Porque era muita gente, muito trabalho, muito projeto.
E aí, ali no Itaú, eu trabalhei em algumas áreas. Passei por 4 áreas. Passei por área tanto de sustentação, onde a gente recebia os problemas em bases de dados que depois iam alimentar os sistemas de visualização de dados. Então, na época, a gente usava Cognos, MicroStrategy. Tinham os analistas de BI, né, que iam, de fato, analisar os dados. E eu trabalhava na área que ia produzindo, no DW, né, que ia produzindo esses dados. Então, trabalhei com sustentação, trabalhei na área de projetos, de fato, de migração de DB2 para Teradata. Então, né, dias e dias ali, noites e noites trabalhando. Trabalhei com governança, mais voltado para, né, alto nível, visão geral de todos os projetos. Trabalhei com arquitetura de dados também. Então, eu consegui passar por várias áreas dentro da superintendência ali de diretoria de dados que me deram, assim, me fizeram ficar apaixonada por dados. Porque até então eu achava, quem nunca trabalhou em banco, quem é um consumidor só final, né, de banco, imagina que a maior fortuna do banco está no dinheiro. Então, fica, não, o banco é rico por causa do dinheiro. Aí ali eu entendi que a fortuna do banco está nos dados. Né? E isso diz muito no Open Finance, assim, por que está acontecendo, né? Exatamente. E aí ali eu resolvi fazer um MBA em BI, porque o pessoal que trabalhava comigo era muito fera, muito fera. Mesmo os mais júnior, assim, eram muito fera, era um pessoal muito, muito empenhado, assim, e eu tinha eles como uma referência, uma régua muito alta. Então, ali dentro do Itaú, foi tanto o meu profissional como o meu pessoal que avançaram demais. Eu vinha de uma cidade pequena, onde eu andava de trem, e aí eu cheguei num lugar onde era gigantesco, onde a área de tecnologia tinha mais ou menos 4.000 funcionários na época, onde as pessoas da minha idade já tinham viajado para fora, já tinham feito intercâmbio, já tinham trabalhado em empresas onde falavam inglês o tempo todo, espanhol o tempo todo por projetos internacionais. E eu falava assim, caramba, por que eu não posso fazer isso também? Não, eu vou fazer. Vou fazer. O primeiro avião o primeiro voo que eu peguei na vida foi naquele ano, foi em 2013, e direto para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio. O animal. Ali eu conheci pessoas que são meus amigos até hoje, que eu tenho como referência até hoje. Grandes mulheres, inclusive. Legal. E ali foi aquela de, não, Carlinha, vamos procurar um intercâmbio para você sim, vai viajar, vai dar tudo certo, vamos lá. E aí as minhas amigas me ajudaram a pensar no intercâmbio. E o primeiro voo da minha vida foi direto para Los Angeles. Pô, que animal. Então foi assim, realmente o Itaú eu tenho muito carinho por aquela fase, por aquelas pessoas, por tudo que eu aprendi ali, sabe? Foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. E é um momento que você pode ou congelar na situação dessa ou usar de forma positiva, igual você fez, né? Então é um momento crucial, porque às vezes se você olha de forma saudável, né? Você fala assim, pô, beleza, a régua tá alta, eu vou fazer também e tal. Sim. Mas se você olhar para isso, como falar assim, e criar uma pressão ou alguma, isso pode te dar uma ansiedade enorme e você acabar não fazendo nada também, né? Exatamente. E eu acredito que tudo bem também. Tem perfis e perfis. Tem perfis que são de pessoas que realmente são mais aceleradas, que gostam de entrar em desafios maiores. E tem pessoas que são mais conservadoras quanto a isso, preferem ficar um pouco mais, não digo estagnadas, né? Mas preferem não correr tantos riscos. E tudo bem também, porque essa é a grande mescla do mercado, né? A gente precisa também dessas pessoas que são mais pé no chão para nos ajudar em projetos e vida e tudo mais. Então, assim, mas ali foi o meu boom, o estalo de... Carla, você consegue crescer aqui para a vida e aí eu tive muito incentivo, assim. Tenho amigos que trabalham no Itaú até hoje e vejo, assim... Como mudou, né? Como eu tenho esses amigos que trabalham lá até hoje, consigo ver as diferenças que o banco foi sofrendo depois do período que eu saí em 2016. E aí foram criadas as células ágeis, começou a ir para um outro Você saiu, eu entrei em 17. Então. Na minha época não tinham squads, não tinha toda Não tinha o voo como sou, o pessoal indo de bermuda e tal. Não, eu não peguei a época do tobogã, não peguei a bermuda. Deu mole. Não peguei. A gente ia de roupa social pro CTO, inclusive. Eu ia de escarpã. Teve um vídeo, eu acho, interno isso,
não vou falar nome de ninguém, mas pessoas de níveis altos lá, diretores e tal, eles foram fazer a propaganda do Voo Como Sou, que pode ir de bermuda e tal. Só que você vê que o cara já não é muito dele aquilo. Aí você vê o diretor dobrando a calça social até a bermuda, até o joelho, pra mostrar que pode vir de bermuda e tal. Sim. Beleza, foi tentativa e tal, mas mudou muito, assim, abriu muito a cabeça lá e não tem jeito, assim, se não for coisas que tiveram que abrir a cabeça, talvez se já, por exemplo, se você trabalhasse lá na Claro hoje, você não teria saído da Claro, por exemplo. Talvez. Porque você ia trabalhar remoto, né? Você não ia ter esse problema aí de fazer essa volta toda e tal. Muita gente talvez não teria trabalhado, então não teria cultura se não tivesse adaptado, flexibilizado algumas coisas. Então acho que é legal esse movimento assim de abertura e tal. Com certeza. E uma referência que eu pego muito forte hoje é que na época que eu trabalhava lá, os especialistas tinham a idade dos nossos pais, mais ou menos. Os especialistas eram pessoas em torno de 50 anos, 50 a mais. Hoje em dia eu tenho uma amiga que é mais nova que eu, Priscila, vou falar o nome dela. A Pri tem 31 anos e virou esse ano especialista na área de dados do Itaú. Então, assim, né, com quase metade da idade dos especialistas que a gente tinha naquela época, hoje ela é especialista, uma mulher especialista na área super técnica, e esse tipo de movimento é muito importante, muito importante. As coisas vão mudando e a gente tem que mudar junto, né? As empresas mudando, as pessoas mudando, e olha só, né? A oportunidade que a gente dá para as pessoas irem se desenvolvendo e tudo mais. E você de lá resolveu, como é que foi assim a sequência da sua carreira? O que você resolveu fazer? Então, aí eu fui fazer o MBA em BI, que eu queria me especializar, e aí eu pensava assim, cara, minha carreira tá indo para um lugar legal, para um caminho legal. Eu tô fazendo o MBA agora, mas meu inglês ainda não tá muito bom, porque o primeiro intercâmbio que eu tinha feito, ele foi de férias, foi só um mês, então não deu para aprofundar muito. Chegar lá, tá cheio de brasileiro? Também, eu fiz muitas viagens. Então era assim, meio período estudando e meio período passeando, viajando e tal. E um mês é muito rápido. Muito rápido. Quando eu tava me acostumando, foi hora de ir embora. E aí eu falava, não, eu preciso de um bom inglês. Eu quero passar uma temporada fora. Nesse meio tempo eu conheci, hoje meu esposo, mas na época era namorado, que morava em Floripa. E começamos a namorar à distância. E aí chegou nesse impasse de, quer casar comigo? Caraca. Quer casar comigo? E aí, pra onde? O que a gente vai fazer, né? Vamos pra onde? E aí a gente decidiu ali que, tá, então eu vou sair do banco, vou pra fora, ficar um tempo fora, fiquei um semestre. E aí, quando eu voltar, aí eu me mudo pra Florianópolis. Caraca, cara. Então foi assim. Então, a partir ali de 2016 pra 2017... Não, foi tipo assim, pô, tá foda, né? Você em Floripa e São Paulo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pra Nova York e depois a gente resolve isso aí na volta. Eu fui pra Irlanda, fiquei lá um semestre. Ah, você foi pra Irlanda? Fui pra Irlanda dessa vez. Eu tinha ido Legal. primeiro pros Estados Unidos, e dessa vez eu fui pra Irlanda, conheci bastante da Europa, viajei, estudei bastante, e aí voltei e fui pra Floripa. Legal. E ali encontrei... todo mundo fala, nossa, que demais morar em Floripa, nossa, que animal. Pra mim não foi, gente. No início... demorou bastante até eu me acostumar, porque o estilo de vida é realmente muito diferente. Muito diferente. Mas o que, assim, que pega lá? Vejo o mundo corporativo, por exemplo, as Aqui em pessoas São têm um Paulo ritmo o negócio diferente. não para, velho. O negócio é de louco. Hoje eu já sou super acostumada e adoro o equilíbrio que eu tenho entre morar lá e ficar vindo para São Paulo uma vez por mês. Então, para mim, tô no melhor dos dois mundos. Mas... o ritmo das empresas, das pessoas, os processos, o estilo de vida, que eu não era tão conectada com a natureza naquela época, uma vida um pouco mais diurna, em São Paulo eu era mais noturna. E assim, eu saí de uma época onde eu estava solteira, onde eu tinha meu carro, onde eu tinha as minhas coisas, minha família, e aí eu de repente fui para um lugar onde eu estava casada, sem os meus amigos daqui. Sim, não conhecia ninguém. Apenas com a família do meu esposo e tal. Então, foi uma mudança uma virada de chave ali bem grande para mim. Então, demorei um pouco para adaptar, mas entrei no mercado. E aí, eu comecei, desde então, né, trabalhei para empresas de Florianópolis. Passei por uma empresa muito legal, chamada Distro. É uma empresa manezinha, para quem não sabe, quem nasce em Florianópolis é chamado de manezinho. Manezinho? Manezinho. Cara, você não...
Manezinho. Tu Então, tem não ideia? é uma ofensa. Não tenho ideia dessa origem. Eu não sei qual a origem, mas quem nasce em Florianópolis, quem mora em Manezinho. Florianópolis é manezinho. E não é uma ofensa, tá, Então tá pessoal? bom, beleza. Quando eu Um conheci salve alguém- pros manezinhos, então. Isso. E aí, se mora dentro da ilha de Florianópolis, é o manezinho da ilha. É bem, Cara. bem assim. Então a empresa Manezinha, ela é natural de Florianópolis. Natural de Florianópolis, a Digitro tem, se eu não me engano, uns 45 anos. E é uma empresa que tem sistemas de inteligência que trabalham, que são ofertados tanto para mercado público quanto privado. Eu trabalhei bastante com o público ali, então é um sistema que conecta diferentes fontes de dados e ali podem ser feitas análises em torno de quaisquer temas, digamos assim. Eu trabalhei, por exemplo, eu viajei muito trabalhando com isso, né? Eu era analista de negócios e aí eu viajava muito para entender qual era o problema que aquele cliente tinha, qual era o objetivo dele com aquele sistema e depois na hora de implantar, o pessoal implantava e eu ia para treiná-los como usar aquele sistema, enfim, botar inteligência de fato ali depois da ferramenta entregue. E aí eu trabalhei em vários lugares assim de setores públicos. Aí eu fui para Brasília, trabalhava na Secretaria de Fazenda, onde eles botavam inteligência para descobrir laranjas, pessoal de desvio realmente de dinheiro, digamos assim. Trabalhei em agência de inteligência do Exército, lá no Rio de Janeiro, onde para mim foi uma das experiências mais diferentes, porque era uma civil trabalhando no meio militar. Toda uma cultura diferente ali dentro, onde a gente tinha que entrar e deixar a mochila, deixar o celular, e era acompanhado para ir até o banheiro. Então, realmente um lugar muito diferente do que a gente está habituado. E eu sempre bem feminina, né? Assim, voz fina, cara de mocinha. E eu lá, assim... Como é que faz para discordar de alguém numa conversa dessa? Olha, tem que ter muito jogo de cintura, porque a gente tem que abrir os olhos deles sobre o que de fato vai funcionar ou não, né? Não posso vender alguma coisa ou ensinar alguma coisa que não vai funcionar. Então, ouvir o ponto de vista que eles têm e tentar trazer... ou tentar trazer o que eles precisam para o nosso produto, ou então deixar bem claro que, olha, não vai funcionar. Se for assim, vamos tentar fazer de outra forma? Mas sempre como qualquer outro cliente, na verdade, Mas né? isso sentia que era muito intimidante, assim? Pra mim, não. Pra mim, não era. Sempre me trataram com muito respeito. Eu não tive isso assim. Pode ser que para outras pessoas tenham sido um pouco diferente, mas pra mim, eu sempre... Como eu dominava muito o sistema, e isso é muito importante, né? Se você não tem domínio sobre aquilo que você está oferecendo, talvez possa gerar dúvidas, enfim. E aí as pessoas te testarem. Mas no caso eu tinha bastante domínio ali do sistema, então para mim era tranquilo. Mas isso de chegar numa mesa onde está todo mundo fardado, no início eu falava como agir naturalmente, né? Com esse ambiente. E para eles era normal, então para mim também teve que ser. Isso é esse ambiente que é mini-bi, porque como é que eu vou fazer uma piada com um cara armado? Mas depois... Você não sabe como é que ele vai receber, né? Então é melhor evitar, né? Não, mas depois de um tempo a gente vai ganhando confiança deles e aí as coisas vão ficando mais tranquilas, assim. E eram vários encontros que eu tinha com eles, várias viagens que eu acabava fazendo. Então a gente ia tendo... aos poucos ali, ia conhecendo as pessoas, vendo os limites, né? Até onde pode conversar determinado tipo de coisa ou não. E aí eu saí da Digitro... e depois fui trabalhar na Frank, daí foi meu primeiro contato com o Open Banking. Ah, você trabalhou na Frank. Eu trabalhei na Frank, eu fui PO da mesa PJ. Vou ver se eu chamo eles, eu chamei os concorrentes deles. Eu vi... E é engraçado que eles não se citam o nome um do outro, assim. Não. Ah, a gente trabalha aqui e tem um concorrente nosso também e tal. Mas, assim, dadas as proporções, citou todo mundo super bem, assim, mas rola essa... competição normal, né? Exatamente. E eles são poucos no país que fazem isso, né? Então, já falar o nome do concorrente automaticamente. Já tá surgindo outro, então. Então, assim, eu sou apaixonada pela Frank, eu acredito muito no produto deles. O Paulo Silva é o fundador, vou fazer o jabá pro Paulo, porque realmente acredito muito na Frank. Foi um lugar que eu amei trabalhar, aprendi muito. Eles são manezinho também?
Eles não, eles são... Os fundadores são ex-bancários, ex-executivos de bancos que se juntaram, vindo de Rio Grande do Sul, São Paulo, outros estados, e fundaram ali a Frank. E a Frank é uma plataforma que conecta personal bankers, que são bancários autônomos, a clientes finais que têm interesse em produtos bancários e instituições financeiras que estão ofertando esses Achei bem legal o modelo, assim. É um modelo muito interessante. Foi meu primeiro contato com fintech, então, pauleira, trabalhando, né, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. Testa uma coisa hoje, não deu certo, vamos para outra, não tem problema. Isso foi em que época? Já estava remoto? Isso foi em 21. Ah, já tinha rolado pandemia, tava no Já, meio. foi depois. A Frank, ela começou, se eu não me engano, 2 meses, 3 meses antes da pandemia. Deu pandemia, eles fecharam as portas ali do espaço físico. Então, eles rodaram o produto na pandemia. Rodaram a plataforma deles na pandemia. E com as demissões, né, as agências fechando, os bancários indo... Queria alternativa, né? Exatamente. Então, o timing ali foi muito bom. Foi muito bom. E é uma plataforma que eu acho muito legal, que realmente os bancários autônomos, de fato, têm muita autonomia para trabalhar ali, e é um modelo que dá muito certo. E eles têm muitos bancários autônomos conectados ali, nossa, é um produto que eu tenho muito carinho, assim, de falar que, pô, eu entreguei parte daquele produto. Legal. Eu trabalhei na mesa PJ, onde a gente podia fazer... É tipo o Epoch. Eu trabalhei na plataforma onde a gente consegue mandar várias... Tipo o Epoch, mas... Sem dar muito... Não vamos entrar no mérito do Epoch. Tá rodando. Já estão usando. A gente possibilitava fazer encaminhamento de várias propostas de crédito ao mesmo tempo. A ideia é muito legal. Muito legal. E aí foi meu primeiro contato com Open Banking, né? Ali, poxa, o que é isso? E eu tava trabalhando ali, super contente com eles, e aí eu recebi uma mensagem da Luana Sorato. Já conhecia ela? Não conhecia. Não conhecia nada de Open Finance, Open Banking. Você foi ouvir de Fintech e Open Finance tudo nesse momento, né? Nesse momento, exatamente. E aí a Luana me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou assim: oi, Carla, gostei do teu perfil. Tô precisando... Ela já te falou de onde ela te achou? LinkedIn. E aí ela falou assim, eu preciso de uma dupla para trabalhar aqui comigo. E é um projeto que eu não vou conseguir te explicar direito o que é, a gente vai ter que bater um papo. Aí eu falei, tá bom, vamos conversar. E a Lu morava perto lá, né? A Luana é de Criciúma, Santa Catarina. É perto também, perto de Florianópolis. Mais perto que Volta Redonda de lá, mas Sim, ela é catarinense. E aí a gente conversou e eu falei, cara, isso é um projeto muito grande, muito legal. E aí eu decidi ir trabalhar na BFintex com a Luana na época. Aí ela falou, vem que a piscina tá quente, pula aí. Foi bem isso. Eu falei, não entendi direito o que é. Mas parece legal. Mas parece ótimo. E voltar a trabalhar para São Paulo, que eu tenho um carinho enorme por São Paulo e a correria tal das coisas, assim, isso ainda, né, às vezes me encanta. E aí eu falei, tá bom, então eu vou aceitar esse desafio. Fui trabalhar com a Luana e aí vim parar aqui no mundo Open. Legal. E trabalhando remoto. Então eu não tinha contato com muitas pessoas, só que sempre virtualmente. E ali as coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu comecei a entender o que de fato era comunidade no Febrabantec do ano passado. Que eu materializei o que eram as pessoas, as empresas onde elas trabalhavam e tudo mais, e eu fui entender o que era o ecossistema. Então, eu de fato materializei ali, né? Então, eu trabalho na BFintex desde o ano passado, sou contratada da BFintex, mas eu trabalho para a cadeira 2.3, que é a BFintex mais a ABCD. E eu faço a liderança dos grupos técnicos, né? Dos grupos técnicos de Open Finance. E ali aprendi a ter contato com todas as fintechs do país, ou grande parte, né, das fintechs do país, e fui entendendo de fato o que é o mercado das fintechs, para onde elas querem ir, quais os interesses delas, né? E aí, a nossa cadeira 2.3, para quem não sabe, existem 6 cadeiras, né, trabalhando no final do dia, as cadeiras definem se as propostas vão seguir ou não, o que vai ser levado à frente, vota a favor, contra, para fechar uma proposta ali, né? Os grupos de trabalho, eles servem para que sejam definidas as especificações de quaisquer áreas de Open Finance e que aquilo ali vai ser aprovado tanto pelas cadeiras quanto pelo Conselho Deliberativo e Banco Central.
Então, tudo passa, né? As propostas, elas se iniciam dentro dos grupos técnicos. Pode ter caso de todo mundo aprovar e o Bacen falar, não, pessoal, acho que não é... Poderia. Também... Poderia. O Bacen, ele é independente nisso, Sim. ele participa de todas as reuniões de grupos técnicos, eles acompanham, ou a grande maioria das reuniões. O regulador acompanha tudo que a gente está fazendo, eles nos dão alguns direcionamentos ali durante as reuniões, mas a gente pode sim passar por uma deliberação onde todos aprovaram e o Banco Central, por algum motivo, acha que não é o momento ainda, vamos avaliar depois, Sim. ou não colocar aquilo para frente. Essa é uma forma de governança que eu já li algumas coisas, o pessoal entende que é uma boa referência, assim, porque tem a participação de todo mundo. Pode ser que existe espaço para melhoria, acho que sempre tem, mas tem ali todo mundo, você consegue fazer discussões. Talvez seja um pouco mais lento, porque você tem que chegar ali nessas decisões, mas é o único jeito de falar com todo mundo né? Senão você teria decisões muito míopes, né? Você ter pontos que não iam ser discutidos e tal. E é uma referência bem legal, assim, de como seguir mesmo, assim, de governança e tal. Então, acho que é um negócio... algo que a gente criou aqui dentro que é bem interessante. Assim. Com certeza. É uma forma da gente definir regras, definir para onde o mercado está indo, com visões muito diferentes. Então, a gente tem ali grandes bancos, a gente tem cooperativas de crédito, a gente tem empresas de meios de pagamento, tem as fintechs, e é o olhar de cada uma delas que está entrando ali naquelas propostas. Sim. Muita coisa, todo mundo está com o mesmo interesse ou tem a mesma visão de mercado e são tranquilas de a gente criar uma proposta e aprová-la. E outros assuntos são bem polêmicos. Então, certas cadeiras pensam de uma forma, outras pensam de outro. E ali a ideia é como que a gente vai agregar os interesses de todos aqui dentro dessa proposta. Ou talvez fasear, né? Primeiro a gente começa fazendo dessa forma, a forma A, e aí a gente tenta escalar num outro momento para fazer da forma B. Mas os grupos de trabalho realmente dá muito trabalho. Me encanta, assim, as pessoas que participam, porque elas têm normalmente seu trabalho dentro das suas empresas, das empresas onde elas são contratadas, tem todo um trabalho lá, e o trabalho do GT, ele é voluntário, né? Algumas instituições são obrigatórias, mas as pessoas que estão trabalhando ali, elas estão voluntárias e tendo que dar tudo de si ali para emplacar as propostas. É, né? Difícil pra caramba. Eu mesmo já não dei conta, porque assim, na minha visão, beleza, você pode ir lá e ficar ouvindo, e você pode participar com baixa energia e vai ser ruim. Sim. Só que para participar mesmo e entrar de cabeça, etc., demanda tempo mesmo, assim. Acho que não é... beleza, tem 2 horas de reunião, 3 horas por semana, mas, cara, tem toda a preparação, tem as referências, tem que ser... para você montar uma boa proposta e pensar tudo que você falou aqui, né? Vamos tentar combinar esses interesses. Pô, isso aí você vai gastar massa cinzenta, né? Não tem como... Com certeza. E para montar propostas, a gente tem que ter argumentos. Sim, então, sim. A gente não pode chegar numa reunião do GT e falar assim, cadeira X não quer que seja opção A, que está proposta ali, porque a gente não quer. Simplesmente porque a gente não quer. Não tem como. Então, por que a gente acredita que a opção A não é boa? Por argumentos A, B, C e D. E aí todos vão ouvir, todos vão entender. Então, é sempre assim. A gente precisa de estudo. Muitos GTs ou assuntos não necessariamente precisam desse estudo prévio. São assuntos que são mais fáceis de tomar decisão ali no momento da reunião. Mas outros, como especificações, por exemplo, que temos 3 GTs especificações, precisa de estudo offline. Sim. Precisa de estudo offline. E o que eu costumo dizer, assim, eu faço o onboarding de todo mundo que entra, né, para participar dos GTs ali pela 2.3. Já bota o terror na galera, já. Não terror, mas assim, o que eu tento passar pro pessoal? Gente, não é para ser bonito. Porque muita gente quer entrar no GT pelo hype. Porque, não, é legal, tá no GT, eu vou ganhar o certificado de participação para postar no LinkedIn depois. Muita gente quer participar por isso. Não, o negócio... Né? E assim, gente, não sabia façam que tinha, isso. Eu não sabia que tinha isso, não.
Tem sim, tem o hype de estar no Open Finance e ganhar um certificado. E assim, tudo bem, porque eu amei receber o meu certificado, tá? E eu acho que é bem interessante para todo mundo. Só que assim, de fato, contribuir. A gente precisa de pessoas que estejam nos GTs, que estejam, de fato, compartilhando visões. O ser humano é engraçado, cara. A gente precisa de pessoas que estejam, de fato, trazendo benefícios para dentro do GT. Se a gente pensar assim, são 6 cadeiras, cada uma tem 5 membros, uma média de 30 pessoas ali participando. Em cada GT, normalmente, falam, no máximo, 5 pessoas são quem conversam de fato. E isso é muito trabalho. Aí eu entro, assim, o que era... Me deixava desanimado, às vezes, assim, eu entro lá... Assim, eu sou do time da câmera aberta, então eu já entro no negócio da geral de câmera fechada. Aí eu já falo, eu não vou abrir a minha, que eu vou ser o estranho aqui. E aí fica uma sensação de, pô, fala ou não fala e tal, enfim. Mas tinha essa questão da preparação. Então, realmente, se você não priorizar, é impossível. Então, pra mim, assim, não funcionou. Não consegui fazer mesmo. E eu até queria te perguntar, assim... Primeiro, qual GT que você não tá indo hoje pra gente gravar essa conversa aqui? Olha, eu já fui em muitos GT. Gente, eu fui até cobrir férias de GT Arquitetura, que pra mim é um dos mais difíceis. Fui cobrir um mês de férias de GT briga Arquitetura. De faca. Eu queria te perguntar, assim, de todos esses GTs, o que é diferente em cada um deles? Forma de trabalhar, discussão, perfil do pessoal muda muito? Porque me parece quase que... sei lá, você tá entrando em grupos completamente diferentes ali, né? A governança é a mesma para todos, a estrutura, a quantidade de participantes, a quantidade de coordenadores. Hoje são 3 pessoas na coordenação em todos os GTs. 3 vagas, né, de coordenação, 1 coordenador e 2 vice-coordenadores. Eu sou coordenadora do grupo de UX e vice do GT de comunicação. Para mim, o GT de UX foi divisor de águas, porque, de fato, eu estou entendendo as jornadas ali. E assim, para mim, a dificuldade na posição em que eu estou hoje, eu não trabalho com produto. Então, eu sempre fui apaixonada por produto, trabalhando, de fato, na concepção, tanto no marketing, na comunicação, no CS, no desenvolvimento de produtos. E eu vim trabalhar agora numa posição onde a gente... está criando as regras para as instituições implementarem seus produtos. Então, eu não tenho um ambiente onde eu entre no diretório e tenha a minha instituição cadastrada para eu entender como funciona o diretório. Eu não tenho as minhas APIs, né? Então, eu não tenho essa visão de produto no detalhe como as instituições de fato têm. Então, o grupo de experiência do usuário, para mim, está sendo muito importante porque eu estou aprendendo, de fato, as regras, o guia de experiência... as jornadas de fato. Então, tá sendo um grupo assim, que eu entendo que eu tô mais aprendendo, onde eu consegui aprender mais. E o restante dos grupos tem perfis diferentes, sim. Especificações é super técnico, são de fato desenvolvedores, engenheiros de software definindo APIs, campos, obrigatoriedade né, de campos ali. Então, é tudo muito específico. Tempo de compartilhamento ali dos dados entre as APIs. Então, é muito técnico. O grupo de segurança, por exemplo, para mim, é o mais sério de todos. Sério assim, digo, não com seriedade, mas onde o pessoal é mais fechado. Normalmente é um perfil de pessoas mais fechadas, onde os coordenadores falam mais, o pessoal é muito técnico, muita gente muito boa, super inteligente ali, de fato domina muito o assunto, só que é um grupo que o pessoal não conversa muito. Então, mas rolam uns crossover assim entre grupos e o quão válido é, tipo assim, você soltar pessoas que não sabem nada de segurança, lá no de segurança, meio que pra trazer um contraditório, trazer coisa diferente, mas que tava no outro grupo, tá? Não tô dizendo vou pegar um louco na rua e soltar lá, mas eu digo assim, pô, de repente a pessoa tá mais no de UX, mas ela não entende todos os passos de segurança, mas de repente o input que ela dá pode mudar a linha da discussão, não sei. Sim, a gente normalmente já tem essas reuniões que são entre GTs. Então, se segurança está tratando... aliás, experiência do usuário vai propor alguma alteração de jornada, mas a gente não sabe se é seguro. Temos que ir lá apresentar para o GT Segurança e eles vão dar ali a opinião deles sobre isso, se é viável ou não e etc. Então, já existem essas trocas ali entre os GTs. Mas, assim, sobre isso de um participante que está num GT e ele quer ir para outro, vai muito da vontade da pessoa.
Então, se a pessoa chega em mim e fala, Carla, eu tô aqui em experiência do usuário, mas eu tô estudando segurança, eu quero entender sobre segurança de Open Finance, tudo bem? Eu falo, cara, se você quer mesmo, se você tá a fim de aprender e vai contribuir, pode ir, não tem problema nenhum. Legal. Então, assim, eu preciso de pessoas, né? Eu recruto pessoas que, de fato, vão agregar o trabalho. Então, se for participante que vai entrar, vai só ouvir, vai levar aquela especificação para dentro de casa e não vai trazer o retorno para dentro do GT... Para mim não funciona, para nós não funciona. Então, eu tenho todo um trabalho de mensalmente avaliar tanto a presença das pessoas dentro do GT, presença, né, de contagem de faltas mesmo, Sim. como de desempenho, porque a gente Engajamento trabalha muito ali, engajamento, né? A gente trabalha muito com WhatsApp, como são várias instituições diferentes, nossa ferramenta de trabalho é o WhatsApp. Quem está contribuindo, tirando dúvidas, quem está contribuindo com as propostas offline. Então, assim... eu tenho todo um trabalho de fazer o acompanhamento das pessoas e de ter participantes que realmente estão engajando ali a linha de pensamento que a gente quer seguir. E uma coisa assim, interessante sobre a cadeira 2.3 é que nós temos sempre... nós temos uma missão interna de ser inovadores, de tentar trazer os cronogramas para serem realizados em menos tempo, para tentar abrir mais as portas do mercado. Vamos lá, né? Se não vier... Enfim. Se não vier das fintechs, né? Digo assim, pô, se a fintech não defender isso, pô, o mundo pode acabar, entendeu? É algo que deveria... Óbvio, pode vir de outras cadeiras também, mas a fintech, por natureza, já tem essa proposta de provocar o mercado, de tentar aumentar a competição e ser inovador, etc. Exatamente. Então, a visão assim da nossa cadeira, normalmente... algumas pessoas devem observar bastante isso. Não, lá vem a 2.3 querer mexer nas coisas, querer impactar aqui de alguma forma. Mas é o que a gente precisa, é a nossa linha de pensamento, né? De conseguir mergulhar mais no mercado. Então, a gente tem ali, espera-se, né? Espera-se da 2.3 que a gente, de fato, tente acelerar as coisas, tenha propostas com... coisas mais inovadoras e tudo mais. Então, eu fico ali numa posição de tanto acompanhar os GTs, eu tenho um acompanhamento, não de participando de todos eles, mas acompanhando as deliberações, né, de todos eles, vendo se as pessoas estão participando, se tudo está sendo votado de acordo com o que realmente a gente... a nossa estratégia, né, tá indicando. Acabo participando de alguns ali mais... diariamente, de UX, como eu comentei, de comunicação. Mas eu tenho também todo um papel que vem para a parte estratégica e política da coisa. Eu fico no meio de uma visão que o operacional está ali abaixo, né? São o pessoal dos GTs. E eu tenho os conselheiros aqui com a gente, os interesses das associações e o conselho deliberativo. Então, eu acabo participando das reuniões de conselho. O pessoal do secretariado é bem envolvido com isso, né? O pessoal da Chicago, na organização de tudo isso para nós. Mas eu tenho sempre que ter um viés um pouco técnico das coisas para ver se tudo está andando como a gente imagina. Sim. Mas eu tenho todo um político estratégico aqui de fazer alianças com outras cadeiras para a gente conseguir ter mais força para seguir ali numa linha de pensamento. O que os nossos conselheiros estão indicando para ser feito, né? Muitas vezes a gente vê dentro dos grupos técnicos, isso de todas as cadeiras, tá? Os técnicos comentando que a melhor solução entre A e B, por exemplo, é a A. Os técnicos avaliando ali estão dizendo que a A. Chega no conselho deliberativo, o conselheiro diz, não, a gente vai na B. Então, estratégia daquela associação seguir por uma outra linha de pensamento. Ou então, quantas vezes já aconteceu também, a gente... somos amigos nos bastidores ali, né? Tenho amigos de outras cadeiras e a pessoa me manda assim no WhatsApp, Carla, eu tô indo na A, mas eu queria ir na B. Eu sei que você tá votando na B e a B eu concordo com ela também. Mas a minha cadeira, infelizmente, não vai na B. Eu tenho que ir pela A. E é um xadrez ali de estratégia, interesse, etc. E não tem muito como fugir, assim. Acho que é parte do... Porque, assim, às vezes... E aí eu não tô nem fazendo juízo de valor, não. Mas, por exemplo, tecnicamente, a gente avaliou que é a B. E aí, toda aquela cadeira, quando ela vai ver a análise, sei lá,
que ela vê do mercado, impacto, negócio. Às vezes estão vendo uma coisa que a gente nem consegue ver aqui e que é interessante para eles. Agora, se isso é certo, é errado, aí é outra história. De repente a decisão, cada uma vai ter uma resposta, etc. Mas estão defendendo os interesses deles ali. Óbvio que deve ter algumas situações que fica mais claro e que é meio contra o interesse do cliente, mas no geral é isso, assim, é negócio. Não tem, infelizmente, no final do dia, é o valor da ação, é o quanto vai gerar de negócio. Com certeza. E a gente tem... O primeiro passo é, dentro da própria cadeira, chegar num denominador comum. Muitas vezes acontece também das cadeiras, elas se abstêm do voto, porque elas não chegaram num consenso. Então, as próprias instituições ali que formam aquela associação não chegaram no consenso. Caraca. Então, a gente vai se abster, não vai escolher nem A nem B. E acontece bastante, tá? Eu lembrei de um caso aqui. Eu acho que, enfim, porque é isso também, né? Assim, beleza. A fintech tá propondo uma maluquice, mas eu penso lá entre os bancos. Cara, realmente, seria estranho se eles concordassem tudo a todo momento. Porque, por exemplo, às vezes tem um banco que está melhor posicionado para fazer uma alteração, que para ele alterar é rapidinho. O outro vai se enrolar, então não, quero que altere porque eu quero ver o outro se enrolar, sei lá. Vai me dar uma vantagem de 3 meses, enquanto o outro não vai ter feito. Enfim, é o xadrez dentro do xadrez. É um tabuleiro com muitas casas, assim, né? É um negócio... Com certeza, é o pré-voto ali. Mas é interessante votar. Quando se abstém, perde força ali no que está indo para frente. Então, todo mundo tende a votar. Normalmente se vota. Então, é um pré-voto ali para definir qual vai ser o voto daquela associação, daquela cadeira. E aí, depois, passar isso para frente junto com todas as outras cadeiras. E eu acho, assim, é muito trabalhoso. A gente... tem grupos que demandam muito mais horas do que outros, né? Tem grupos que são, por exemplo, 1 hora semanal. E tem grupos que são 1h30 semanal. 1h30 diário, desculpa. 1h30 por dia. É muita coisa. Sim. Então, você está disponível ali. E assim, muitas pessoas... Eu faço recrutamento, né? Pro pessoal... Vim trabalhar com a gente no GT. Quando vai abrindo as vagas, eu batendo na porta do pessoal. Oi, tudo bem? Bota alguém aí. Eu tenho uma vaga assim. Será que você quer ouvir a palavra do GT? Será que você não tem alguém aí pra indicar, tal? São X horas semanais. Aqui me ajuda, por favor. E eu vou fazendo esse trabalho. E aí muitas pessoas falam, cara, infelizmente eu queria muito, mas eu não tenho recursos, eu não tenho pessoas disponíveis no momento para isso. Ou muitas fintechs ainda não estão no regulado, né? Não trabalham ali com regulado. E aí fala, poxa, não é tão interessante para a gente estar envolvido ali. Sim. E ao mesmo tempo a gente tem um exemplo ali de uma fintech com menos de 10 pessoas. Ao todo, a empresa é composta por menos de 10 pessoas. E eles têm 3 pessoas envolvidas em GT. E eles trabalham muito pro GT. Então, assim, é um grande exemplo. Eles vão saber quem é. Não, aqui na Finance Tech mesmo eu falo com o Danilo, falo assim, cara, vale a pena? Tipo assim, ficam perguntando às vezes assim, vale a pena ou não? Óbvio que pra gente lá faz todo sentido, porque a gente trabalha diretamente com isso, enfim, então impacta. Mas é isso, se eu tô na posição que eu tô numa fintech e nem tá no regulado, como é que eu vou justificar isso lá dentro, cara? O pessoal cortando, mandando os outros embora. Eu falo, não, faz o seguinte, cara. Vamos pegar aqui uma pessoa, vamos botar ela lá e... Aí fica nesse... Às vezes, cara, é isso, priorização. Exato. E aí é o momento de cada uma, né? Então, tem fintech ali que tem menos de 10 pessoas menos de 10 pessoas que compõem a fintech. E tem 3 participando de GT ativamente todos os dias e fazendo proposta, indo trabalhar, assim, depois de GT, virando tal, e muito trabalho mesmo. Mas por quê? Porque é o momento delas, é o time para elas. Né? E para outras estão visando os produtos que vão lançar no futuro, né? Porque os bancos, as outras instituições vão ser clientes dessas fintechs também, Sim. né? E aí pensando em como é que a gente vai definir as regras para eles que vão ser os meus clientes.
E uma coisa que a gente sempre fala, pessoal, o que a gente está construindo hoje é o que vai ser usado depois. Não Sim. adianta reclamar, Sim. né? Eu sempre comento com o pessoal de fintech. Chega lá depois reclamar, falar, irmão... Exatamente. Não adianta reclamar que a gente definiu de uma forma que não foi tão legal para vocês. Porque quem não tá na reunião concordou com o que foi decidido Exato. na reunião. Nós fazemos encontros semanais ali da cadeira para compartilhar o que está acontecendo nos grupos durante a semana. É uma forma das pessoas que tanto estão dentro dos GTs, quanto as que não estão também, ficarem atualizadas do que está acontecendo. Então, podem trazer dúvidas e etc. ali para nós, ou comentários. E é sempre bem-vindo, porque a gente quer ter a visão de pessoas que não estão participando também, porque aquilo pode agregar, né? E muitas vezes eles não têm realmente condições de disponibilizar pessoas, mas participam das reuniões semanais, trazendo insights e etc. E, assim, tudo acaba passando por mim. Assim, as pessoas querem entrar para trabalhar no GT. Passa por mim. A gente quer fazer uma proposta sobre determinado tema. Passa por mim. A pessoa está com um ticket aberto contra uma instituição e está um mês parado. Carla, por favor, me ajuda. Eu não vou conseguir resolver o ticket. E eu não vou conseguir também fazer o ticket passar na frente dos outros. Sim. Mas eu estou envolvida com tantas pessoas e tantas empresas, né, fornecedores ali, que a gente consegue, com auxílio de squads, inclusive, que a gente tem bastante abertura para isso, chegar a ajudar essas pessoas. Sim. Então, eu falo que eu não sei tudo, né? Não sei tecnicamente muita coisa, mas eu dou meus pulos para ajudar as pessoas. Legal. Então, Mas é um ritmo meio alucinado, assim, de velocidade de informação, etc. Como é que... Já tirou férias em algum momento desde que você foi? Eu tirei 5 dias de férias. Vou fazer não é um férias, ano, não é férias, mas eu vou tirar maio, eu vou tirar férias. E o pessoal vai ficar... Vamos ver com quem que eles vão ficar lá. 5 dias já te adianto que não é férias. É verdade. Eu queria aproveitar que você tem essa visão de vários GTs, etc. O que você vê, e os relatórios de impacto e tal, o que você acha que são as grandes mudanças aí, estruturais ou alterações, que se a gente fizer, a gente vai melhorar muito o Open Finance, assim? Olha, o que eu vejo que a gente está trabalhando agora e que vai demorar um pouquinho ainda, espero que não muito, mas vai demorar um pouquinho, é, de fato, a gente controlar o ecossistema. Hoje a gente tem muita coisa implementada. O que você quer dizer com controlar? Controlar, de alguma forma, metrificar, medir o que está acontecendo. Sim, então, por sim, exemplo, o lançamento da PCM, que foi recente, né? A PCM ainda vai precisar de um tempo para estabilizar. Para quem não sabe o que é PCM. É a plataforma de coleta de métricas. Então, essa plataforma vai fazer a contabilização do consumo das APIs. Então, todas as APIs vão passar por ali e a gente vai conseguir, de fato, quantificar se elas estão transmitindo corretamente ou não, se a quantidade de transmissão é a mesma de recepção, enfim, os gargalos que vão acontecendo nas trocas entre as APIs, a gente vai conseguir metrificar ali pela PCM. Isso é uma versão... Obviamente, assim, vou resumir aqui, mas é uma versão automatizada e muito melhorada daquele, por exemplo, um Dash recém-publicado, por exemplo, pela Chicago, lá que o pessoal tava mandando dado na mão para eles. É o dashboard do cidadão. É um apanhado que... Daria para melhorar ele baseado na PCM, ou não? É que assim, o dashboard do cidadão, ele é alimentado por planilhas que as instituições enviam. Então, por exemplo, eu sou uma instituição A... E eu vi que tem uns furos. Tem, então. É manual, né? Eu publiquei um negócio lá, me mandaram mensagem. Opa, peraí. Então, o que acontece? É a própria empresa fazendo o resumo das suas transmissões, recepções dos seus dados e enviando numa planilha para alguém que vai colocar num dashboard. Então, sou eu declarando o que eu estou fazendo. E aí, a Chicago tem todo um trabalho de colocar aquilo no dashboard. E aberta erro, mano. Com certeza. O cara do banco pode botar errado, aí manda para Chicago, que pode se embananar também e colocar errado. É mão humana fazendo. Exato. E a plataforma de coleta de métricas é automatizado. Então, não é a empresa, né, a instituição declarando via planilha. Sim. É, de fato, conectado nas APIs. Mas é a mesma informação, só que... Sim, tem até algumas informações, dados diferentes ali, mas o intuito é que a gente tenha isso de forma automatizada. Legal. Que a gente não precise que a empresa declare os dados que ela tenha para
né, para alguém fazer depois. Não, e depender da declaração, tem que ser automático mesmo, né? É algo que a gente vai ter que usar o resto da vida. Exato. Então, assim, a gente começar a quantificar essas coisas vai nos mostrar gargalos ou problemas ou oportunidades de melhoria. E eu também penso muito sobre a gestão de consequências que hoje não existe dentro do Open Finance. Então, existem squads criados... O que é a gestão de consequências? A gestão de consequências é, de fato, aplicar penalidades e consequências para descumprimentos ou condutas que não deveriam estar sendo seguidas ali dentro do ecossistema, né? Então, por exemplo, instituições que estão com tickets bilaterais abertos, e bilaterais é de uma instituição financeira direto para outra, né? Não é para o ecossistema. Por exemplo, abertos há 8 meses. E aquele problema não foi resolvido, impacta de alguma forma, o regulador sim fica em cima para de fato aquilo andar, mas aquela instituição não está sofrendo nenhuma penalidade. E quando eu falo sofrer penalidade, não é que tem que ser expulso do Open Finance ou algo assim. Não. Ter quaisquer que sejam as penalidades, sejam leves, médias, pesadas, mas a partir do momento que a gente tem gestão de consequências... Faz o ranking. O ranking do pior atendimento do Open Finance. rapidinho, porque isso mexe diretamente no ego do diretor. Certeza. Que isso, cara? Como é que o nosso banco tá o pior do... Cara, rapidinho. Com certeza. Isso funciona bem e a gente chama de muro da vergonha. E há 2 semanas já começou um muro da vergonha com nomes de instituições expostas na FVP, que é a Ferramenta de Validação em Produção. Então, para quem não sabe, tem uma rotina semanal, né? Tem toda uma estrutura e um escopo, né? Tem alguns escopos ali, a gente não valida tudo, mas que está validando as APIs em produção, fazendo alguns testes e validando. E antes, a gente não tinha uma exposição com o nome aberto da instituição que estava com problema em produção. E mais ou menos 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, a gente começou a receber uma lista, que vai inclusive para o Conselho Deliberativo, onde está escrito lá, instituição XPTO, tem o nome dela exposto, e a quantidade de execuções com falha, por exemplo. Quando ficar público isso aí, me avisa que eu vou botar na newsletter lá, só para dar uma chacoalhadinha. Então, e aí tá exposto lá quantas semanas, a quantas rodadas aquela empresa tá com uma falha em determinado teste. Então, esse tipo de exposição acaba fazendo as empresas consertarem com maior rapidez, ali, com maior eficiência. Dá o senso de urgência, né? Falar, opa. Então, tudo que vai para um muro da vergonha acaba sendo... Pode gerar impacto ruim, né? Negativo, mas acelera ali algumas coisas. E a gente também tem um cuidado de... Pode ir muita coisa para o muro da vergonha que, na verdade, a instituição não estava errada, né? Que foi um problema... técnico ali que colocou ela ali indevidamente. E aí tem todo um cuidado de não expor negativamente uma instituição, né? Porque aquilo pode ter um déficit enorme para ela, né? Então tem todo um cuidado, assim. Sim, não dá para você colocar lá... Por isso que o caminho do automatizado, de repente você diminui o escopo do que são os testes para pegar só os que são garantidos, né? Se eu tenho um resultado que existe algum % de dúvida, eu não vou usar. Eu vou usar só o 100%. Por isso que tem as levas, né? Sempre tem o escopo 1, o escopo 2, a gente vai aumentando. Testa com uma primeira parte, a FVP, por exemplo, nessa ferramenta de validação em produção, ela tinha um determinado escopo, e agora a gente está crescendo ele. Aí tu faz um murinho da vergonha, só, esse é o muro particular da vergonha. Que eu vou te mandar aqui, e aí você tem o período para se defender. Se não der certo, se você falar que é um problema meu, beleza, eu tiro. Se você não falar, eu vou... E aí acho que é bom até porque aí você vai aumentando o escopo aos poucos, né? Fazendo esses testes. Sim, e a gestão... Tem alguns squads que são de monitoramento, tem monitoramento de experiência do usuário. Legal. Tem monitoramento de fato do ecossistema. E esses squads estão traçando métricas, listando métricas, para que posteriormente, quando a gente tiver ambientes mais maduros e mais seguros para fazer esse monitoramento automático, a gente consiga aplicar consequências. Então, é bem legal assim também trabalhar nesses squads onde a gente vai listando o que pode ser, o que vai ser medido, né? O que é bom, o que é ruim. Legal. E quais são as consequências que vão ser aplicadas em descumprimento daquilo. Legal.
Quando você entrou pro Open Finance, etc., tinha ideia que você ia estar fazendo o que você faz agora, o que era o projeto, o que mudou assim na sua visão do teu primeiro dia para hoje, assim? Olha, eu entrei... quando eu entrei, eu não sabia o que era o Open Finance. Quando eu entrei, a gente estava na transição do banking pro finance, né? Eu não tinha noção do quão grande era isso. De que o envolvimento ia desde muitas instituições ali financeiras do país, regulado, não regulado, a conselho deliberativo, Banco Central, eu não tinha dimensão de tudo isso. E quando eu entrei para ser dupla da Luana. Sim. E a Luana já tinha toda uma expertise sobre isso. A Luana é uma fascinada, né? É entusiasta de Open Finance, e ela é uma referência muito grande para mim. E quando a Luana saiu da posição que ela trabalhava comigo para ir para uma outra instituição, eu tive que virar muito a chavinha, assim, de eu preciso ser muito estratégica agora, porque eu vou estar sozinha nessa posição. E eu, de fato, tomo conta da cadeira inteira sozinha. Legal. Então, eu faço todo o papel mais operacional até o mais estratégico sozinha, assim, na cadeira. Então, muitas cadeiras têm PMOs contratados, né, para fazer algumas atividades, algumas tarefas. No meu caso, sou eu-keep. Eu sozinha, segurando Tu não pode nem passar mal, ficar doente. Posso. E o bom é que eu tenho pessoas de muita confiança, assim, que trabalham junto com a gente, que se precisavam segurar as pontas, com certeza. Então, esse trabalho faz parte de ter isso também, né? A gente ter rede segura para comandar tudo isso. Legal. E exige muita dedicação. Animal. Eu costumo brincar que quando acaba o meu expediente, eu faço, assim, uma sessão de descompressão todos os dias. E, de fato, é verdade. Eu tomo banho, assim, final da tarde, final do dia, agora no verão, né, que o sol tava se pondo às 7 da noite. Cara, apagava a luz, uma velinha acesa, uma musiquinha tranquila. Sério, assim, uma cabine de descompressão, porque é muita informação. E você tem que tirar isso antes de deitar na cama, porque senão você não dorme, né? A cabeça fica rodando com isso. Com certeza. Eu tenho WhatsApp pessoal e tenho WhatsApp business. Não daria de forma alguma para ter junto. Para mim é muito importante separar as coisas. Então, quando eu vejo que são assuntos muito importantes, pessoas que realmente estão precisando de mim, eu vou atender qualquer hora, né? Se eu vi a mensagem, eu vou responder, não tem problema. Mas tem coisas que não, que eu preciso deixar para outro dia. Nem tudo é urgente também. Exatamente. Só que esse é um problema também da conversa ser no WhatsApp, porque às vezes, sei lá, igual o Slack. O Slack, às vezes, eu agendo a mensagem. Pô, se eu deu na telha, eu lembrei domingo à noite de falar a mensagem pra uma pessoa. Pra eu não esquecer, eu escrevo a mensagem. Certo. Mas a pessoa não merece receber a mensagem domingo à noite. Então eu vou e agendo ela pra segunda, 9 da manhã, pra soltar pra pessoa. Eu tenho... A minha ferramenta principal de trabalho é o WhatsApp, muito e-mail, mas principalmente o WhatsApp. E aí eu vou dosando ali, tanto pra não cruzar os meus limites, quanto os limites das outras pessoas, né? Então eu vejo assim, tava de férias e recebi uma ligação muito importante. Falei, não, vou atender essa ligação. Muita gente... deu burnout, assim, ficou esgotada dando Open Finance. Não tenho dúvidas. Trocas de cadeiras, etc. Não tenho dúvidas. E assim, ir dosando as coisas. Eu faço todo um trabalho, terapia, né? Todo um trabalho de entender o que é prioridade e o que não é. Quem pode esperar e quem não pode. E tem dado certo. Tem dado certo, assim, eu acho que eu tenho conseguido atender bem as pessoas. Mas muitas pessoas não têm noção disso, sabe? Muitas pessoas têm a visão só do seu próprio GT. Então, tem uma pessoa que trabalha num único GT, né? E ela tem a visão só daquele GT. Tu tá de boa até na segunda que vem. E aí a pessoa me procura, precisa de alguma coisa. E com certeza eu vou ajudar, vou fazer o possível para ajudar. Mas eu tenho outros 10, sei lá, 15 outros grupos pegando fogo, material do conselho, apresentação para o conselho, coordenação de outros grupos, e eu tô tentando ali desafogar o que o que tem maior prioridade antes. E aquela pessoa não tem noção de que eu estou resolvendo tudo isso aqui de uma única vez, né, e tal. Então, é todo um trabalho de tentar dosar isso, e eu tenho conseguido. Legal. Não tenho sofrido com isso. Tem dias que são muito pauleira mesmo, tem dias que eu tô um pouquinho mais tranquila e eu falo assim, tem alguma coisa errada, porque não tem mensagem chegando, não tem forma bombando, não tem
tá estranho, esses grupos estão meio quietos. E aí bate aquela culpa, sabe, de, poxa, todo dia tão agitado, hoje que não tá, será que eu não tô fazendo meu trabalho direito? Não, Cara, não, relaxa, pelo amor de Deus. Pois é, mas bate isso, sabe, quando a gente fica num looping, assim, de muita coisa, Pô, né? eu não tô desesperado, não tô dando taquicardia. Que isso? Será que eu tô trabalhando errado? É uma cobrança errada que Não, a gente pelo amor acaba de fazendo. Mas que... eu tenho aprendido a lidar e É importante pra caramba. tem indo bem, tô contente. Legal. Queria te agradecer pelo tempo aqui. Eu tenho só mais uma última pergunta, mas aí não tem nada a ver com o que a gente tava falando. Eu gosto de encerrar agora perguntando, assim, o que da tua vida pessoal te deixou feliz, assim, nos últimos tempos? Pra você dividir alguma coisa, não seja de trabalho. Já me falaram de tudo aqui, afilhados, andar de moto, viajar com o pai, mudando de casa, já ouvi de tudo, assim. Alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos? Vamos lá, tem uma coisa muito importante que aconteceu do último ano e meio pra cá comigo e que tem mudado a minha vida em vários sentidos, que é a prática constante de atividade física. Há um ano e meio atrás eu descobri um problema de saúde, que eu precisaria fazer inclusive uma cirurgia. E aí o médico falou pra mim, você precisa diminuir gordura, tanto ingerir quanto o teu próprio corpo. E aí eu falei, eu preciso de uma atividade física com alta intensidade pra fugir dessa cirurgia. E aí eu comecei o CrossFit. Eu entrei no CrossFit. Já é mais uma da turma dos Open Bankers crossfiteiros aqui. E assim, realmente não vou falar aqui sobre pregar a palavra do A Isis CrossFit. pregou, a Isis veio aqui e ela pregou sobre a palavra do CrossFit. Mas é muito engraçado porque eu não tinha contato antes, mas quando eu entrei ali, quando eu fui entendendo o que era, isso me trouxe melhorias de várias formas. Melhoria para minha saúde, obviamente fugir de uma cirurgia, então isso foi o principal motivo para mim. Esteticamente, o corpo muda muito rápido, então você se olhar no espelho, se achar bonita e isso acontecer de forma rápida é muito legal também. E disciplina. Eu acordo todos os dias, faça chuva, faça sol, às 6h20 da manhã para 7 horas estar lá todos os dias durante um ano e meio. E adoro, né? A energia das pessoas que estão lá realmente... eu preciso disso para aquela câmera de descompressão que eu falei no final do dia. No início do meu dia, eu tenho essa câmera também, que é botar uma energia para fora ali, né? Porque realmente é de alto rendimento, alta intensidade, essa atividade física. E aí, ao longo do dia, o meu corpo vai ali acalmando. Legal. Então, essa prática de atividade física me trouxe muitos benefícios. E eu treino num lugar onde é aberto. Ele é um container. Que maneiro. As laterais são abertas, então se tá chovendo, a gente tá levando chuva ali às vezes. Se tá sol, a gente tá no sol. Então, o contato com a natureza ali, essa atividade física em contato com a natureza mudou muito a minha vida nos últimos tempos. Que legal. Obrigado por compartilhar. Queria te agradecer aqui a presença. Obrigado mesmo por ter vindo. Foi muito legal. E deixar aberto para você mandar uma mensagem final, um recado pro pessoal, propaganda, fica à vontade que é de graça. Se quiser chamar a gente pro GT, eu boto o link aí, a gente dá um jeito, fica à vontade. Bom, eu queria mais uma vez te agradecer, Gabriel, pela oportunidade. Fiquei muito feliz de verdade com o convite. Adoro o teu podcast. Eu vou assistindo as pessoas e vou mandando mensagem para elas, dando: Oi, eu te vi, achei muito legal o que você falou. A gente, de fato, personifica as pessoas aqui. Assim, a gente ouve as pessoas durante o trabalho ou em eventos, mas a gente não sabe quem é aquela pessoa. Quando a gente ouve o podcast, a gente sente empatia por elas quando conhece a história. E isso é muito legal. Então, tem concorrentes trabalhando juntos e a gente está aqui conhecendo essas pessoas e é muito mais fácil de trabalhar quando a gente conhece elas. Quero agradecer todo o pessoal da BFintex, mandar um beijo pro Diego, pra Mari, enfim, para todo o pessoal da BFintex que me deram uma super oportunidade, que acreditam muito ali no meu trabalho, pra Cláudia também da BCD, e fazer um convite para o pessoal das fintechs, né, da BFintex da BCD, que queiram entrar nos GTs, me contatem. Eu sempre faço uma conversa antes para explicar do que se trata, quais são os perfis, a carga horária, e aí a gente vai trazendo as visões de vocês para dentro do GT. As pessoas não sabem, as instituições, as fintechs não sabem a força que tem até elas entrarem de fato dentro de um grupo técnico e ver que as sugestões delas, os desejos delas estão sendo implementados, estão sendo levados a sério.
Então, faço convite a todos que quiserem entrar em GT, entrem em contato comigo. E Excelente. mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Brigadão mesmo pelo tempo. Pessoal, obrigado por acompanharem mais um episódio. Eu tenho só um recado para dar para vocês, é que esse podcast, esse episódio e tudo mais, eles são pagos. E você paga ele se inscrevendo no YouTube, se inscrevendo no Spotify, ajudando a gente aqui. Então compartilha, enfim, com o pessoal do trabalho, manda o link para mais gente. Vocês vão ajudar pra caramba. Se você ainda não assina a Let's Open, a newsletter, entra lá, letsopen.com.br. Toda segunda-feira, tudo de mais relevante do mercado open, direto no seu e-mail, de graça e com meia dúzia de memes, porque né, ninguém é de ferro, ninguém merece texto chato segunda-feira. Então, obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.